Eu quero falar hoje, meus irmãos, um pouquinho sobre lugares celestiais. A nossa posição no Senhor. Sabe, um pouquinho antes de Efésios 2, ali em Efésios 1, entre versículo 17 e 18, nós temos a oração ali apostólica, a oração de Paulo, onde ele fala sobre o espírito de sabedoria e revelação, para o pleno conhecimento da verdade, para iluminar o nosso coração. Ele vai falar também para ter esperança no chamamento e compreender a riqueza da herança. Então, muitas vezes a gente desconecta os capítulos das Escrituras, mas ali Paulo ele está ensinando uma coisa, ele está comunicando uma coisa. E, meus irmãos, quando nós estamos falando, nós oramos por espírito de sabedoria e revelação, nós precisamos compreender o que nós estamos orando. Vocês estão aqui comigo? Então, quando nós oramos por espírito de sabedoria e revelação, nós não estamos orando apenas por, só para eu entender a palavra. Não, meus irmãos, porque a gente ora muito isso antes da palavra, né? Deus, venha com o espírito de sabedoria e revelação sobre a igreja, para que a igreja tenha o pleno conhecimento da verdade e tudo mais. Mas, meus irmãos, isso não é apenas para nós compreendermos a palavra, mas isso é também aqui, como Paulo diz, para nós termos esperança no chamamento. Então, o mesmo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, né, que Paulo fala que espírito de sabedoria e revelação, ao mesmo tempo que ele ilumina o meu coração, ele também me dá a esperança do meu chamamento. Vamos lá. Então você não é apenas iluminado, ou seja, você não apenas compreende, você não apenas tem os seus olhos abertos, mas você começa a ter esperança no motivo pelo qual você foi chamado. Então você começa a entender, o Senhor me chamou para tal coisa, e eu tenho esperança nisso que o Senhor me chamou. Mas não apenas isso. Paulo, quando ele fala sobre o espírito de sabedoria e revelação, ele também fala sobre a compreensão da riqueza da herança nos santos. Então, o mesmo Espírito de Deus que ilumina o nosso coração, ele também nos traz esperança no chamamento, ele também nos traz compreensão da riqueza da herança. Até aqui foi? Até aqui belezinha, né, gente? Belezinha, gente? Vocês são meus amigos? Ontem o povo era meu amigo. Vocês vão gostar de mim até o final. Então, juntando isso tudo que a gente falou até agora, sobre o Espírito de Deus que nos traz iluminação, nos traz compreensão e nos traz esperança, nós começamos a entender Efésios capítulo 2. Que ele fala assim, Paulo começa falando, ele vos deu vida, versículo 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza, sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Para aqui no versículo 9. Então, meus irmãos, nós começamos falando sobre o Espírito de sabedoria e revelação. Graças a Deus pelo Espírito de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele morreu e ressuscitou, Ele foi para o Pai. E Ele prometeu, eu deixarei para vocês o consolo. Eu deixarei para vocês o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está guardando a igreja durante esses anos, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Até aqui foi? Então, quando nós começamos a entender o Espírito, a obra do Espírito em nós começamos a entender não apenas a iluminação do coração, mas a esperança do chamamento. E nós começamos a entender também a herança dos santos. E eu começo a entender aonde o Senhor me colocou.
Eu começo a entender o meu posicionamento no Senhor. Sabe, meus irmãos, de uma maneira prática, muita luta que nós temos não é falta de iluminação, é falta de posicionamento. Muita luta que nós passamos, e às vezes tem lutas que sempre vamos passar, mas tem lutas que passamos porque não estamos nos posicionando no Senhor. Então, meus irmãos, é um tempo onde o Senhor não está requerendo de nós apenas o conhecimento, mas o posicionamento. Você está aqui comigo? Então, devemos ter conhecimento, devemos aprender, devemos vir no culto, sendo de maneira prática, e aprender aqui. O pastor Farley ensina, vocês absorvem, vocês anotam, vocês esmiuçam durante a semana. Devemos fazer isso, mas, meus irmãos, se nós não nos posicionamos com o que nós temos recebido do Senhor, de nada vale. Nós acabamos de ler aqui, Efésios capítulo 2, esse início aqui, onde as pessoas falam muito de batalha espiritual. Eu não vou falar disso aqui agora, do curso desse mundo e tudo mais, do príncipe da potestade do ar, perere parará, e as pessoas ficam esmiuçando isso aqui. Eu acredito, o mundo jaz do maligno, o próprio Senhor Jesus falou isso, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E o que está falando aqui, meus irmãos? O que Paulo está falando aqui? Ele começa falando, olha, ele quem? O Senhor deu vida para vocês, estando vocês mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então, nós andávamos nisso, segundo o curso desse mundo. Mas se nós somos de fato novos nascidos, nós somos desarraigados desse mundo. A Bíblia vai falar que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, meus irmãos, tem muita coisa que nós passamos em nossa vida. A pastora Dani falou um pouquinho disso aqui. Tem muita luta, tem muita coisa que nós passamos que, sim, às vezes nós temos que passar, mas muitas vezes é falta de posicionamento no Senhor. Está fazendo sentido? Então nós precisamos nos posicionar. Fala comigo. Nós precisamos nos posicionar. Meus irmãos, é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre posicionamento cristão. Como nós devemos nos posicionar, como nós devemos compreender não apenas quem nós somos, mas aonde nós devemos estar. Sabe, por muito tempo foi falado muito, né, sobre identidade, quem nós somos, e graças a Deus nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos entender a nova natureza, nós precisamos entender um tanto de coisa. Mas, meus irmãos, assim como nós precisamos saber quem nós somos, nós também precisamos saber aonde nós devemos estar. Porque quando a gente não compreende posicionamento em Deus, nós estamos no lugar errado. E nós podemos ter a intenção certa, mas se nós estamos no lugar errado, nós não vamos ter sucesso. Nós não vamos ter sucesso. Às vezes nós temos boas intenções, às vezes nós temos um bom coração, mas se nós não estamos no lugar que o Senhor nos chamou para estar. Pensa Jonas, você lembra da história de Jonas? A Bíblia chama ele de profeta, mas ele estava no lugar errado. Ele não estava onde Deus queria que ele estivesse. Você está aqui comigo? De uma maneira prática, você é um cristão, você é um filho de Deus, e aí Deus te pede para abrir uma loja de carro. Aí você vai lá e abre uma pastelaria. Aí começa a dar errado. Aí você fica assim, meu Deus, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, Você precisa disso tudo. Mas, meus irmãos, isso não conserta a falta de posicionamento. Isso não conserta a motivação de desobediência. Vocês estão entendendo? Até aqui tá legal? Então, meus irmãos, nesse primeiro ponto da pregação de hoje, eu quero falar: nós precisamos nos posicionar. E é muito legal porque Paulo, quando ele começa a falar sobre o curso desse mundo, eu imagino aqui como um rio, sabe? É um curso, esse curso é isso aqui, é um caminho, é um fluxo. Então o mundo, ele está num fluxo.
Faz sentido? O mundo, ele está indo por uma direção. O mundo, ele está indo por um sentido. E é muito legal, porque Paulo, quando ele vai falar aqui sobre nós, que estávamos mortos nos delitos e pecados, ele vai falar que nós, pela graça, somos salvos, e juntamente com ele, com quem? Com Jesus Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a melhor maneira de nos posicionarmos frente às nossas adversidades, grave isso aqui, pensa junto comigo durante essa semana. A melhor maneira de nós nos posicionarmos frente às nossas adversidades. Eu não sei a sua adversidade, eu não sei pelo que você tem lutado, mas, meus irmãos, a maneira pela qual o Senhor nos chamou para lutar as nossas adversidades é assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Então nós não vamos ganhar as nossas guerras enquanto nós não estivermos dispostos a olhar para o alto. Isso aqui, pensa comigo, sabe? Pensa uma correnteza. Você está lá no Rio de Janeiro, pensa comigo, no Rio de Janeiro. Pode ser no Rio de Janeiro. Aí você está na praia. Aí você caiu numa correnteza. Você está num curso de correnteza. E aí vem o helicóptero e te tira. Já pensou comigo? E aí o helicóptero te tirou e te tirou do curso. Você está salvo. Mas às vezes você não vai no helicóptero, aí você fica lutando contra a correnteza. E você fica assim, nossa, eu estou há 10 anos lutando contra essa correnteza. Eu estou há 20 anos lutando contra essa correnteza. Ô luta, ô luta. Meus irmãos, você só tinha que olhar para o alto e ser livre dessa correnteza. Tá fazendo sentido, gente? Eu estou muito bravo não, né? Se eu estiver bravo, vocês falam. Meus irmãos, vamos subir. Nós precisamos ser desarraigados desse mundo. Porque quando nós olhamos e nós compreendemos que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, sabe, o curso desse mundo para de ter efeito em nós. Eu acredito em batalha espiritual, meus irmãos, mas eu acredito que é uma batalha que nós devemos lutar em lugares celestiais. Eu acredito que tem coisa nessa vida que, meu Deus, não tem explicação. Porque a vida do crente é mais difícil, não é? Parece que quando a gente aceita Jesus, o negócio fica mais difícil. Mas, meus irmãos, como é que a gente vai vencer isso tudo? Em lugares celestiais. Então, primeira coisa que eu quero falar aqui, nós precisamos entender que nós estamos ajuntados em lugares celestiais com Cristo Jesus. O curso desse mundo, eu não sei pelo que você tem lutado nesse tempo, eu não sei a sua vida, mas, meus irmãos, eu quero te incentivar a olhar menos para a situação e mais para o Senhor. A olhar menos para o conflito e mais para o Senhor. Às vezes a gente lembra quando os soldados romanos, eles foram até o Getsemane, Jesus estava ali, e aí Pedro, numa tentativa boa de ajudar o Senhor Jesus, ele corta a orelha do cara. Vocês lembram dessa situação? E aí Jesus falou assim, não, gente, calma, não é assim não, e cura Malco ali. Por quê? Porque Pedro até tinha um entendimento de quem era Jesus, mas ele não estava entendendo muito o posicionamento. Em outra situação, Jesus começa a falar sobre ele ir para o Pai, e aí Pedro fala assim, calma aí Jesus, vem aqui comigo. Jesus, você vai para o Pai, o que está acontecendo agora que o ministério está dando certo? O que Jesus fala para Pedro? Sai daqui, Satanás. Sai daqui. Porque, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, que é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a revelação, Ele é o conhecimento de Deus, mas Ele também tinha plena noção do posicionamento. É por isso que Ele fala assim, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Então, se o Pai está aqui, eu estou aqui. Se Deus está fazendo isso, eu estou fazendo isso. Meus irmãos, nós devemos nos comprometer com o que o Senhor está fazendo.
Nós devemos nos comprometer com a seara do Senhor. Não porque aí é bonito para a igreja, mas eu quero me posicionar com o que o Senhor está fazendo. Eu quero falar um pouquinho disso hoje, eu quero falar um pouquinho sobre missões, eu acho que eu vou falar de tudo hoje. Eu vou falando de tudo aqui. Eu estou fazendo, desde ontem, o que eu falei assim, quando eu for no Fale, eu vou expositivo certinho. Por quê? Porque eu aprendi a pregar ouvindo Fale, ouvindo o Luciano. Eu não posso fazer doidão, não. E o que eu estou fazendo? Doidão. Mas eu estou em casa, né, gente? Ai, Jesus, me abençoa. Meus irmãos, nós precisamos nos posicionar no Senhor. Eu estou convicto dentro de mim que nesses dias o Senhor está posicionando, o Senhor está pegando pecinhas e o Senhor está posicionando, o Senhor está arrumando a sua igreja, não em identidade apenas, mas também, você, tá bom, você é tudo bem, você é muito de Deus, mas fica aqui você ali. Então Deus está começando a arrumar a sua igreja. Isso não diz apenas sobre mim, que saí do Rio, fui para lá, sobre o Fale, isso diz sobre você. Deus não está arrumando apenas uns, Deus está arrumando a sua igreja. E você precisa estar comprometido com a arrumação do Senhor. Mateus capítulo 7. Aqueles que são nascidos de novo, o que é nascido da carne é da carne. Então fica brigando com o curso desse mundo. Mas o nascido, o espírito, é espírito e não sabe de onde vem nem para onde vai. Então, meus irmãos, quando nós somos novos nascidos, nós somos guiados pelo Espírito de Deus, e isso não diz apenas sobre quem eu sou, mas diz, o vento está soprando, então eu vou. Então eu me posiciono onde o vento sopra, eu me posiciono onde o vento quer. Nós precisamos nos posicionar nesse tempo, porque quando nós estivermos aonde o Senhor está, quando nós estivermos aonde o Senhor quer que nós estejamos, nós começamos a entender, nós começamos a viver o que o Senhor tem para nós. Não adianta, eu não sei com o que eu estou falando isso aqui não, mas não adianta brigar com Deus. Não adianta brigar com Deus. Davi, eu queria ir para lá, Deus quer que eu vá para lá, o que você acha? Assim, você já sabe a resposta. Eu escuto isso muito, eu tenho escutado, Davi, Deus quer que eu saia desse emprego porque eu sonego imposto, Deus quer que eu vá para lá, o que você acha que eu faço? Assim, eu não preciso te aconselhar nisso, eu não preciso. Davi, meu coração está queimando por missões, eu não sei o que, eu estou pensando em dar minha vida para Jesus, você acha que isso vem de Deus? Assim, do inferno não vem. Eu nunca vi Satanás comissionar os outros. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, quando Deus começa a arrumar a igreja, quando Deus começa a posicionar os seus filhos, isso pode começar a parecer desarrumação no início. Meus irmãos, sabe quando você pega o dia para limpar, dar um geralzão na casa, e dá metade do dia você fala assim, meu Deus, está pior do que de manhã. Mas persevera que no final do dia vai fazer sentido. Não é assim? É assim que Deus ajusta a sua vida. Então, meus irmãos, não para na metade. Tem muita gente frustrada com o posicionamento em Deus porque parou na metade. Aí foi até a metade, aí chega para mim e fala assim, Davi, cara, esse negócio de ser profundo em Deus deu errado, perdi meu trabalho, perdi tudo, perdi não sei o que, minha namorada, não sei o que, estou sem nada. Mas você não terminou, você foi até a metade, porque o mesmo Deus que desarruma, Ele também arruma. Ele te desarruma, Ele te estraga para te arrumar. Amém? Quem quer ser estragado hoje? Amém. Desarrumado. Às vezes a gente vive de uma maneira tão protocolar que Deus fica óbvio. A nossa vida cristã começa a ficar óbvia demais. Então, meus irmãos, isso não é Deus, isso é o Deus que eu fiz para mim mesmo.
É o Deus que eu fiz para mim. É um Deus que eu já sei, ó. O meu Deus segue essa doutrina aqui, ó. O meu Deus segue essa teologia aqui, ó. O meu Deus segue esse fluxo aqui. O culto do meu Deus é assim, ó. A bateria do meu Deus é assim, a virada é assim, ó. O dedilhado é assim. Então a gente começa a fazer o Deus que a gente quer para nós mesmos. E meus irmãos, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, é um Deus que desarruma às vezes, viu? É um Deus que confronta os nossos sonhos. Está fazendo sentido? Porque Deus, Ele não é refém dos nossos caprichos. Deus não é refém do nosso bel prazer. Na verdade, nós estamos aqui para o prazer da vontade de Deus. Até aqui foi? Então, nesse lugar, meus irmãos, um lugar assentado, eu gosto muito da ideia de que Deus governa sentado. Porque a gente tem a impressão às vezes que Deus governa ansioso. Gente, Deus está tranquilo. Deus está sentado num trono de glória. E lá sentadinho assim, ó, Deus está sentado num trono. E de lá Ele governa. E meus irmãos, é desse lugar que nós vamos governar com o Senhor. Ninguém governa com o Senhor de um lugar ansioso. Ninguém governa com o Senhor de um lugar agitado. Mas quando nós confiamos, Deus me leva, me coloca com o Senhor. Então, de um lugar assentado, nós começamos a governar a nossa vida. Nós começamos a governar os nossos anseios. Nós começamos a governar as nossas vontades. E nós começamos a parar de dar as nossas... Nós paramos de dar as nossas vontades para o curso desse mundo. Nós paramos de dar as nossas vontades, sabe, para as coisas dessa terra. Eu não estou falando contra as coisas naturais. Muito pelo contrário, a Dani falou, né? Nós temos que ser espiritualmente naturais e naturalmente espirituais. Mas às vezes a gente coloca tantos olhos, tantos sonhos nessa terra. A Bíblia fala que se nós esperamos dessa terra, nós somos miseráveis. Tem noção? Nós somos miseráveis se nós esperamos dessa terra. Então o primeiro ponto que nós falamos é: estamos ajuntados em lugares celestiais. E é desse lugar que lutamos contra o curso desse mundo. Segundo ponto que quero falar é que estamos aproximados das bênçãos de Cristo. Então nós estamos contra as barreiras desse mundo. Vamos ler a partir do versículo 10 de Efésios 2. Pois somos feitura dele, poema dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vamos lá. Mas nós, meus irmãos, incircuncisos na carne, fomos aproximados. E não aproximados de uma maneira geográfica, não, mas de uma maneira espiritual. Nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Estou lendo muito, né? Mas, gente, Efésios 2, depois lê com calma na sua casa. Você vai ser mudado. Lê Efésios todos, João. Lê a Bíblia toda de uma vez.
Meus irmãos, eu tenho sido muito confrontado pelo Senhor por Efésios 2. Eu tenho lido constantemente Efésios 2, porque ali Paulo começa falando sobre o que a gente estava falando até agora, sobre entendermos a graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós compreendemos a graça, nós nos entregamos à graça, nós somos levados às regiões celestiais. E nesse lugar, um pouquinho antes, Paulo vai falar que tudo está debaixo dos pés da igreja. Então, desse lugar assentado com o Senhor, nós começamos a ver as paredes e as barreiras sendo demolidas. Nós começamos a falar sobre o curso desse mundo, né? Estamos contra o curso desse mundo. O que é o curso desse mundo? Essas coisas do mundo, sabe? A violência, a desorganização, a desordem, a frieza espiritual, a relativização da família, todas essas coisas. Como nós lutamos contra essas coisas? Batendo neles? Não, em lugares celestiais, porque desse lugar nós começamos a nos posicionar em Cristo Jesus. Foi até aqui? Então nós estamos falando sobre outro desafio agora. Paulo está falando sobre outro desafio. Agora não é sobre o curso desse mundo apenas, mas é sobre as barreiras desse mundo. Agora, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui meio delicada. Como é que a gente quer ganhar o curso desse mundo e contra ele, se nós estamos cheios de barreiras? De uma maneira prática, meus irmãos, como nós queremos que Curitiba seja uma cidade inteiramente cristocêntrica, se eu ainda tenho pendências com o meu irmão, se eu ainda tenho sentimentos facciosos, se eu ainda tenho competição, se eu ainda tenho disputa? Está fazendo sentido? Meus irmãos, sentimento faccioso não é de Deus. Então, o mesmo Deus que me desarraigou desse mundo, me levou a lugares celestiais, e eu não estou mais no curso desse mundo, Ele também, pelo seu sangue, derrubou a barreira desse mundo. Então, não há mais separação entre mim, entre você e o seu irmão. Então, você pode ser um com o seu irmão, mesmo ele sendo muito diferente de você. Sabe, meus irmãos, essa igreja aqui, ela não foi dada apenas para cuidar de um tipo de pessoa, mas ela foi dada para todos os tipos de pessoas. Isso é igreja, homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas agora, como é que você quer lidar com o diferente se você não tem barreira com o diferente? Está fazendo sentido? Você precisa aprender, por exemplo, como é que é seu nome? Eu esqueço. Lucas. Eu conheci o Lucas aqui, tocou bateria comigo, muito legal. Imagina, não gostei do cabelo dele não quero tocar bateria com ele não, tira a bateria. Mas conversa com ele, não quero, não gosto dele, não gostei, não fui com a cara dele, o santo não bateu. Meus irmãos, a gente não tem mais esse direito não. Você acha que Jesus tinha direito de olhar para Pedro e falar assim: pô, Deus, Pedro é pescador, Pedro é pescador, Deus, ele não vai governar a igreja não, escolhe outro aí. Não, só Pedro, vai, tá bom, só Pedro. João também, outro pescador, Deus, misericórdia. Jesus não era assim, mas a gente quer ser assim. Tá fazendo sentido? O que eu gosto muito é que Jesus, quando Ele vai nos ensinar sobre oferta, e na verdade ali Jesus está nos ensinando também sobre adoração, Jesus fala assim: quando você for adorar e você tem pendência com o irmão, você deixa a sua oferta, você vai até o irmão e resolve a sua pendência, depois você volta e aí você oferta. Sabe por quê, meus irmãos? Porque onde tem pendência não tem adoração. E aí a gente vem e quer adorar o Senhor. Eu não estou falando para você parar de adorar, não. Estou falando para você resolver essas pendências. Mas a gente é muita cara de pau, gente. É muita adoração e muita pendência.
Nós precisamos resolver as nossas pendências. Então, quando a gente está aqui, fala assim: meu Deus, eu fiquei chateado com o Lucas. Lucas, cara, me perdoa, cara. Eu entendi errado tal coisa. Então a gente começa a ser família. Já estou dando spoiler lá do último ponto. Tá fazendo sentido? Então Deus quer nos tirar do curso desse mundo, mas Deus também quer quebrar as barreiras que esse mundo constrói. E como que nós tiramos esse sentimento faccioso, que é um sentimento desse século? Com o sangue de Jesus. Eu sei que é muito simples, até agora eu falei só coisas bem simples, mas está entendendo? Vocês estão me entendendo aqui, gente? Vocês estão quietinhos mesmo, né? Eu sou um pouco carente. Estou confessando pecado aqui. Eu sou um pouco, eu preciso de você, é isso aí. Não, tá tudo bem, eu sou quietinho, mas vai. Faz um tinino para mim enquanto eu vou falando. Pode ser, Lucas, me ajuda aí. Eu vou apontar em você e a gente vai dar certo. Então, meus irmãos, quando nós estamos lá com o Senhor, além de nós sairmos do curso desse mundo, nós não temos mais pendências. Eu não tenho direito. Meus irmãos, o Farley, como pastor dessa casa, não tem direito de ficar chateado com você. Você acha que você tem? Você tem direito de ficar, né? Tipo, na hora ali, mas resolve as suas pendências. Nós não temos mais o direito de construir barreiras onde o Senhor derrubou. E às vezes você fala assim: ah, Davi, eu não tenho não, eu me dou bem com todo mundo, eu sou relax, paz e amor. Mas às vezes são as barreirinhas pequenininhas. Às vezes, eu não tenho nada contra ele, mas eu também não tenho nada a favor. É uma barreirinha. Você consegue pular a barreirinha? Consegue, mas é difícil. Você não tem um livre acesso, irmão. Você não tem um lugar seguro. Você até tem um lugar, mas seguro. Tá fazendo sentido, gente? Gente, 7:50 já. O que aconteceu? Então, meus irmãos, isso tem um nome, esses sentimentos de barreira, esses sentimentos de competição, esses sentimentos de inveja ministerial e tudo mais. Isso tem nome, isso se chama orfandade. Porque quando nós estamos seguros na paternidade de Deus, quando nós somos seguros, sabe, o Sinédrio estava nem aí para Jesus, mas ele estava tão seguro. Gente, a igreja de Jesus, porque assim, a gente sabe que era sinagoga e tudo mais, não quero entrar nesses, mas Jesus ia. Lucas 4 vai falar assim: e Jesus entrou na sinagoga como de costume. Lê lá depois, como de costume, ou seja, Jesus ia lá. Jesus via aquele povo. Jesus tinha vivência com aquele povo. Jesus não... É porque às vezes a gente lê a Bíblia assim: Jesus nasceu, né, Maria lá, Gabriel e tal, e pum, pulou 30 anos. Não, Jesus teve uma história, gente. É 30 anos vendo o povo. E certa vez Jesus está falando: esse aí é o filho de Maria, Jesus ali, o de Nazaré. Por quê? Porque Jesus cresceu, gente. Jesus teve uma vida. Está fazendo sentido? Então, às vezes a gente lê lá a galera, e para você talvez seja alguém distante, mas talvez, isso não é conclusivo, eu não estou aqui concluindo, mas talvez para Jesus era alguém que ele já via há muito tempo. Então imagina Jesus vendo uma galera que ele já tinha visto, zombando dele, negando o que ele estava fazendo. Mas Jesus, ele só fazia o que viu o Pai fazer, ele estava seguro nisso, porque Jesus, ele tinha plena satisfação na paternidade de Deus. E quando você é satisfeito em Deus, você não é preso emocionalmente a pessoas, mas você tem vínculos de aliança com pessoas. Está fazendo sentido? E por que eu falei isso até agora? Porque eu quero entrar na palavra. Estou brincando.
Eu li até qual versículo, gente? Eu li até o 16, não foi? Não, eu li até o 17. Então vamos ler a partir do 17 agora, que eu quero falar sobre família. Pode ser? E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Meus irmãos, eu sei que esse texto é muito precioso para vocês como cornerstone. E provavelmente o Farley já vem pregando muito sobre ele aqui. E sabe, esse texto também é muito precioso para mim e Ana, em especial, né? Falei um pouco do temélios. O temélios vem sobre esse texto, né? Essa palavra fundamento é temélios do grego, temeleios, né? Aí depende da pronúncia, mas a gente é brasileiro, temélios. Não precisa, né? Temeleios, temélios. Teve uns teólogos que falaram temeleios. Não, tá tudo bem, mas temélios. Mas não convém, né? Vamos voltar para lá. Então, meus irmãos, eu sei que esse texto é muito importante para vocês, como família espiritual, como uma casa, assim como para mim, Ana, assim como a gente tem falado muito lá na igreja. Mas, meus irmãos, se a gente quer ser esse corpo bem ajustado, essa família de Deus, nós precisamos ver todo o big picture aqui. Faz sentido? Todo o contexto. Porque a gente não consegue viver o do 17 em diante se a gente está cheio de barreira, se a gente está no curso desse mundo. Meus irmãos, eu posso falar uma coisa que pode te chocar? Pode? A gente é família, não é? Nós somos família, nós somos filhos do mesmo pai. E aqui vocês estão vivendo família num contexto. Mas, meus irmãos, a gente precisa de uma coisa para ser família, que se chama o Espírito Santo. Não existe família sem o Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo para ser filho de Deus e para ser filho de um contexto. Ou seja, nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo para ser realinhado no Espírito Santo, para estar no lugar onde o Senhor quer que nós estejamos. E no Espírito Santo nós começamos a ser família de Deus. Porque senão nós começamos a fazer um clube e não uma igreja. O próprio Efésios 2 aqui termina falando, morada de Deus no Espírito. Está fazendo sentido, gente? Eu gosto muito, Paulo na sua carta pessoal a Timóteo, ele fala assim, eu não lembro o texto de cabeça, mas depois vocês podem ver, é um texto bem conhecido. Fala assim, Timóteo, quando você for tratar as mais velhas, trate-as como mãe. Quando você for tratar os mais velhos, trate-os como pai. Quando você for tratar as mais moças, trate-as como irmãs, com toda a pureza. Quando você for tratar os mais moços, trate-os como irmãos. O que Paulo está ensinando aqui a Timóteo? Timóteo, a igreja é um lugar de relacionamento familiar. Então nós não temos o direito de não ser família na igreja. Às vezes a gente usa o termo família para dar um tchan na igreja, sabe? Um up. Meus irmãos, família não é um jeito de fazer uma igreja tchan. Família é o único jeito de fazer igreja. Não, a minha igreja é tão da hora que a gente é até família. Não, se é igreja, é família. Tá fazendo sentido?
Às vezes a gente usa o termo espiritual como os gregos usavam, né? A gente usa o termo espiritual para falar de distante, né? Aquele arroz com camarão espiritual é o quê? Que tá pouquinho camarão. Quem já viu isso? Tá quase espiritual esse camarão aqui nesse arroz. Por quê? Porque tem pouquinho. Então a gente usa o espiritual para distanciar. Ele é seu irmão? É, mas é espiritual. Misericórdia, meus irmãos. O espiritual bíblico, ele eterniza, ele aproxima. Faz sentido? Então, Deus é teu pai? É, mas é espiritual. Não, Deus é meu pai mesmo. E se é espiritual, é eterno. Se é espiritual, é feito no espírito. Se é espiritual, eu tenho aliança. Então, meus irmãos, quando nós falamos que nós somos família espiritual, nós estamos falando que nós temos uma aliança espiritual. Vocês entendem o peso disso, gente? Isso tem um peso e nós precisamos nos atentar nisso. Então, nós fazemos família na cruz, né? Quando Jesus está na cruz, Jesus ele fala para João e Maria: João, essa é sua mãe. Maria, esse é seu filho. É muito interessante, meus irmãos, que até Jesus está se entregando ali, mas ele lembra o porquê ele veio. Se cuidem como uma família. Eu estou indo para o Pai, mas se cuidem como uma família. E quando Jesus aparece para os seus discípulos, ele fala assim: filhinhos. Vamos lá. Quando Jesus aparece ali na praia, ele fala: filhinhos. Quando Paulo vai escrever, ele escreve: filhinhos. Então nós não podemos negar, meus irmãos, o nosso vínculo familiar na igreja. Eu quero terminar aqui falando sobre uma comunhão familiar. Certa vez, quando a gente olha lá para Gênesis, eu não vou abrir porque é conhecido, você já ouviu essa história. Lá em Gênesis, quando a Bíblia vai falar sobre uma cidade chamada Babel. Babel, eles se proporam a construir uma torre para Nimrod sentar em cima. E é interessante que todo mundo fala a mesma língua, todo mundo fala a mesma linguagem, todo mundo se entende. Todo mundo está ali, todo mundo se entende, todo mundo é legal, todo mundo se ama. Mas a Bíblia diz que o Senhor veio ali e o Senhor confundiu as línguas. E quando as diferenças começaram a aparecer, eles pararam de construir. Ali a gente tem a Babel Church. Babel Church é assim, a gente constrói junto quando a gente fala a mesma língua. Quando a gente começa a falar uma língua diferente, eu me disperso de você. Tá fazendo sentido? Mas nós não somos da Babel Church. Nós somos da Atos 2 Church. E o que acontece lá? Tem os medos, os persas, o povo da Capadócia, o povo de Jerusalém, os egípcios, está todo mundo lá. Povo de diferentes costumes, comiam coisas diferentes e tudo mais, mas eles estavam perseverando em um lugar comum, em oração, até que do alto eles foram revestidos de poder e eles começaram a se entender, um em cada língua. Vamos lá. Então, meus irmãos, como é que a gente começa a falar uma língua igual aqui? Quando é que a gente começa a ter um DNA? Como é que a gente começa a falar e você começa a entender? Quando nós perseveramos num lugar. E quando Deus vem sobre esse lugar, quando o Espírito Santo vem sobre esse lugar, a gente começa a se entender. Porque só o Espírito pode fazer comunhão. Comunhão, meus irmãos, é quando nós temos algo em comum. Como nós temos uma coisa em comum. Quando a gente fala de comunhão cristã, nós temos uma coisa em comum, que é o Espírito de Deus. E às vezes a gente quer fazer comunhão na igreja, a gente traz o quê? A gente traz um bolo, a gente traz uma bola de futebol. Vocês não são muito de futebol aqui não, né? Vocês são de futebol? Vocês torcem pro Flamengo? Não, né?
pro Curitiba. Ganhamos do Curitiba esses dias. Do Paraná não tem tempo que te... Volta aqui a palavra. Então a gente começa a... Foi muito boa essa piada. A gente começa a trazer um monte de coisa aqui para ter comunhão, mas a gente esquece a única coisa que importa, que é o Espírito de Deus. O nome disso, meus irmãos, é relação. E a relação é boa, mas ela tem que apontar para a comunhão. Porque às vezes a igreja é muito relacional, mas não é uma comunidade. Vocês estão me entendendo, gente? Nós não estamos aqui para fazer uma comunidade relacional apenas. Nós estamos aqui para fazer uma comunidade que, apesar das nossas diferenças, nós perseveramos num lugar. Contra o curso desse mundo, contra as barreiras desse mundo. Porque nós queremos ver, meus irmãos, essa igreja aqui, bem ajustada, que cresce. Sabe, o Senhor Jesus, ele não é contra quantidade e qualidade, são coisas que não estão opostas para Jesus. Uma igreja bem ajustada fala o quê? De qualidade. Que cresce, que fala de quantidade. Jesus não tem problema com quantidade. Faz sentido? Às vezes a gente acha que sim. Antigamente, lá no AN, a gente tinha umas 30, 40 pessoas. Aí, começou a ter mais pessoas. Teve gente que foi embora, sabe por quê? Porque tinha muita gente. Então vai, que aí diminui. Não, tá com muita gente, perdeu a essência. Então vai embora que aí volta a essência. Mas gente, a gente começou a contrapor coisas que a Bíblia não contrapõe. A gente começou a tirar da cabeça. Mas, meus irmãos, essa igreja bem ajustada que cresce para o santuário do Senhor, a gente tem que voltar lá para os lugares celestiais. Porque nesse lugar celestial, a gente começa a ver as barreiras sendo desfeitas. Aí a gente é família de verdade. Quem quer ser família de verdade? Então deixa eu te falar uma coisa bem legal da família de verdade. Quando eu chegava do futebol, vou falar da minha mãe, que ela não está aqui para se defender, coitada. Eu chegava com o pé sujo. Imagina, menino do Rio, pé sujo. Aí, jogando bola. Aí eu chegava, indo pro sofá. Aí minha mãe chegava assim, ó. Caro senhor Davi. Era assim que ela chegava? Por favor, retirar o pé ligeiramente sujo daí. Assim, eu não estou falando nada contra, sabe? Mas é porque não é bom. Era assim que mãe fala, gente? Ela ia a cada sílaba. Eu já te falei que... É assim. Por quê? Porque é família. Eu vou quebrar seus dentes. Não quebrou nunca meus dentes. Mas é porque é família, gente. Vocês estão entendendo? Então, onde tem muito dedo, tem pouca família. Se tem muito dedo para te falar, fica com raiva de você. Fala assim, eu quero tirar esse dedo daqui. Quando fala, quando o Diego chegar para você e fala assim, cara, então, não me leva mal não, mas eu queria falar isso. Fala assim, pelo amor de Deus, eu quero me desnudar aqui. Pro Fala chegar, você é um sem vergonha. Tá fazendo sentido, gente? Porque isso é família. Família, a gente fala muito da parte romântica da família. Eu sou tão família com a Cornerstone, tão família. Amo minha família. Meus irmãos, o backstage da família é hardcore, tá? É faca na caveira. Pra gente ser família, tem que chorar muito junto. Gente, eu sou família da minha mãe, mas eu aprendi a ser família no tapa. E graças a Deus pelos tapas. Que ela era minha mãe. Mas se fosse uma estranha, aí eu não ia deixar. Tá fazendo sentido? Então, voltando aqui para ficar amarradinho. Lugares celestiais, eu começo a sair do curso desse mundo. Ajuntados na herança do Senhor.
nas bênçãos do Senhor contra as barreiras desse mundo e edificados sobre a pedra de esquina, a cornerstone, para ser santuário do Senhor. Então vamos deixar o curso desse mundo para lá, gente. Vamos deixar as barreiras desse mundo para lá, porque o Senhor está querendo levantar um lugar. O Senhor está querendo levantar uma família aqui em Curitiba. E para isso nós devemos deixar o que ficou para trás, fica para trás. Agora eu prossigo para o alvo. Não como Babel, gente. Nós não estamos aqui propondo a juntar os iguais, não. Pode vir os diferentes, mas vai perseverar. Pode vir os diferentes, mas vamos perseverar aqui até a gente ser revestido de poder. Até que o Espírito Santo comece a traduzir a nossa linguagem. Gente, deixa eu abrir um pouquinho. Eu sei que vocês têm nos acompanhado lá. Eu sou muito diferente do Alê, eu sou muito diferente do Canta. Gente, eu sou diferente até da Ana. Ela é tão perfeita e eu tão imperfeita. Mas, meus irmãos, quando nós perseveramos juntos, quando nós perseveramos no Senhor, o Senhor faz as coisas. Às vezes a gente ficou muito homoafetivo na igreja. A gente só lida com o igual. A gente só tem afeição com o que se parece. Não, meus irmãos, vamos nos abrir para o diferente. Vamos nos abrir para... Uma igreja apostólica é isso, uma igreja que... Carlito Paz fala isso, é uma igreja que dá boas-vindas ao amanhã. É uma igreja que não tem medo do novo. É um povo que não tem medo do diferente. É um povo que não tem medo. Esse lugar tá meio fundo demais. Porque todo mundo fala de lugares fundos, mas quanto mais fundo você vai, fica com menos luz. É um lugar que você precisa tatear. Mas nós não podemos ter medo do novo. O medo é fé no diabo, como o Farley falou aqui. E nós queremos dar boas-vindas ao amanhã, sendo a família que o Senhor nos propôs a ser. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Não, pode. Eu queria, meus irmãos, que nós juntos orássemos para que o Senhor Jesus realmente... Eu sei que vocês têm falado muito disso aqui, mas eu tenho uma impressão no meu coração e eu queria falar com vocês. Eu sei que vocês já têm falado muito sobre família nesse tema, mas eu acredito que o Senhor vai intensificar isso nesses dias. O Senhor vai intensificar isso nesses dias. O Senhor está trazendo mais pessoas para a mesa. E eu queria te comissionar hoje aqui, te ajudar. Na verdade, fazer parte de um povo que já está te comissionando há muito tempo. Se responsabilize com o que Deus está fazendo aqui. Se responsabilize com o que Deus está fazendo aqui. Se posicione com o que Deus está fazendo aqui. Tenha o seu posicionamento em cima do que Deus está fazendo aqui. Seja um facilitador e não um criador de contenda. Mark Schubert esteve com a gente aqui. Eu quero terminar com essa palavra que ele nos entregou. Ele falou sobre Levi. E Levi o sacerdócio levítico é um apontamento, né? Ele é uma sombra, mas nós tiramos alguns entendimentos disso. E nós sabemos que dos filhos de Levi nós temos o povo que servia no tabernáculo. E Levi tem 3 filhos, né? Merari, Coate e Gerson. Gerson significa o excluído. Você vai entender. Merari significa o amargo. E Coate significa o aliançado.
E sabe, meus irmãos, quando o Senhor separou o povo para levantar a arca, para movimentar a arca, Deus escolheu os coatitas para fazer isso. Então, meus irmãos, se nós queremos fazer parte, eu acredito nisso. Ele falou num ambiente profético e fez muito sentido para nós. Mas eu acredito no apontamento disso. Nós não queremos ser um grupo excluído. Sabe que até tem algo legal. Nós, como Igreja One, nós não queremos ser eles têm algo legal, mas estão ali à parte. Não, nós não queremos isso. Na verdade, de perto nem é tão legal assim. Mas nós não queremos também ser amargos. Nós não queremos ser amargos e ranzinzas com o que o Senhor está fazendo, mas nós queremos ser aliançados. Outro significado é congregado. Então, quando nós deixamos a amargura de lado, quando nós deixamos a facção, a exclusão de lado, porque seita vem muito disso, algo excluído, algo à parte, algo fechado. Então nós começamos a ser congregados, nós começamos a ser aliançados. E quando a nuvem se levanta, nós pegamos a arca e nós transportamos a arca sem tocar na glória. Então nós carregamos a arca sem tocar na glória. Eu acredito, Farley, eu acredito, Dani, que o Senhor está chamando vocês como coatitas nesse tempo. Deus está se movimentando em Curitiba. E será que nós, como um povo, nós podemos levantar a arca? Nós podemos transportar a arca? Nós precisamos de homens e mulheres que estão dispostos e se comprometem com o movimento do Senhor. Você quer se comprometer hoje com o movimento do Senhor? Você pode apenas assistir, você pode apenas observar, mas eu acredito muito que o Senhor está te chamando para participar. Como uma família que carrega, uma família que carrega a arca, uma família que carrega